Fala galera! Hoje vamos falar um pouquinho de economia, perrengues universitários e coisas boas também que tem por aí. Então, bora pra gente pro quadro Café com Prosa. Curumins do meu coração, bem-vindos a mais um canal. Hoje a gente gostaria de falar com uma carioca que também tem um pezinho em São Paulo, tem um pezinho aqui em Brasília, tem um pezinho até em Washington DC e voltou para sua terra natal para mais uma empreitada. Então, sente-se com a gente. Ela não vai tomar um café, mas vai ser algo mais saudável. E venha para o quadro Café com Prosa, Giovana Ribeiro. Olá, Luquitas. Hoje estou de aguinha, mas eu não posso dizer que eu não sou uma bebedora inveterada de café. Na verdade, eu sou, é uma boa companhia, mas já tá tarde. Não bebo tanto café. Então, nas pausas rola um cafezinho ao longo do dia, mas a água, que é minha fiel companheira, todo momento está comigo, minha garrafinha. Beba água. Já começa com a primeira dica de Giovana. Bom, Giovana, vou te chamar de Gi, porque é muito difícil chamar de Giovana. Então a gente começa com uma pequena apresentação. Então, começa falando quem é você na fila da vacina. Estou até rindo aqui porque São Paulo ninguém nunca me chamou de Giovana, nem no primeiro dia que me conheceu. Assim, eu chegava na padaria, se perguntasse meu nome, a pessoa já encurtava para agir. Então, muito difícil chamar de Giovana. Paulista não gosta de falar nomes cheios, paulistanos nem paulistas. Eu acho que é uma verdade aí absoluta para o estado de São Paulo. Carioca precisa de um pouco mais de intimidade, apesar de em vários quesitos a gente já ter a fama de folgado para poder apelidar as pessoas, acho que precisa de um pouco mais de intimidade. Bom, de nome você já me apresentou, sou Giovana Ribeiro, sou carioca da Gema, sou formada em economia, tenho mestrado em economia, mas antes de chegar no mundo da economia, eu estudei da quinta série do fundamental, sexto ano, né, no novo formato, até o terceira série do ensino médio no Colégio Pedro II, super famoso, conhecido na nossa Constituição. E Famoso o colégio. famoso colégio na Unidade São Cristóvão, um carinho imenso pelo colégio que eu estudei. E na fila da vacina, quem sou eu? Eu sou a pessoa que está na contagem regressiva. E o Rio de Janeiro, a, a despeito de vários outros quesitos, não está decepcionando, está acelerando o calendário de vacinação. Então, cada vez que eu recebo uma atualização do calendário e, tipo, tá mais perto do meu vez, eu tô tipo, ai meu Deus, tá chegando, já estou com a roupa de contagem regressiva e pronta para sentir os efeitos colaterais da AstraZeneca ou de qualquer vacina que vier. Maravilha. Então, o tópico faculdade a gente entra em seguida, mas acho que uma coisa que ajuda muito a pensar, inclusive para as pessoas que estiverem vendo, é a Giovana de 17 anos, quando estava pensando em fazer algum tipo de faculdade. Então, quando você levou lá, pô, tô pensando em fazer tal curso, vou prestar para isso. Com que decisão você tomou para cursar efetivamente economia? E aí depois, hoje, como a Giovana economista definiria economia? Ai, meu Deus, essa parte eu vou deixar para depois que ela bom, para escolher a faculdade, eu acho que, né, como é muito claro para todo mundo, especialmente para quem está começando a pensar no tema, isso é uma escolha longe de ser trivial. São muitos elementos, né, são muitas opções e muitas vezes a gente tem pouca informação, pouco conhecimento sobre o que exatamente cada área faz. Então, eu tinha assim, acho que o mais natural que acontece acho que talvez mais para frente vai ser um pouco diferente, né? A gente está mudando, teve uma reforma aí da estruturação dos currículos de ensino médio, então tá a esperança é de que mude um pouco, mas a gente tinha que buscar coisas que tivessem a ver com as matérias, né? Os quadradinhos de matérias que a gente se afinizava. E matemática foi uma matéria que eu sempre tive muita afinidade, desde muito nova, desde do ensino fundamental eu gostava. Então eu sabia que tipo a faculdade teria alguma coisa a ver com aquilo ali.
É, mas quando eu entrei para o ensino médio, a gente é apresentado a várias outras disciplinas que a gente não estava acostumado ali no fundamental, né? Talvez na oitava série, né, no nono ano, na parte de ciências, eu comecei a ver alguma coisa de física, química, mas de fato a gente olhar para isso com um pouco mais de profundidade é só no ensino médio. Então, eu comecei ali a ver várias coisas, várias possibilidades e, tipo, despertei um interesse por química. Então, no primeiro ano, eu cheguei a pensar em fazer alguma coisa de química. Minha mãe chegou a começar a faculdade em química industrial. Eu fiquei tipo, ai meu Deus, de repente vou fazer a faculdade que minha mãe começou e não conseguiu terminar. No fim das contas, foram várias coisas permeando. Pensei em fazer comunicação social, pensei em fazer engenharia de produção também. E acabei chegando em economia, porque além da afinidade com matemática, eu também gostava de ouvir de política, achava interessante. E eu falo, enfim, conversando com algumas pessoas, elas me sugeriram a economia por aliar um pouco essas duas vertentes, né? Apesar de eu não entender nada de política ou muito pouco à época. Hoje também continuo, né? A gente está sempre aprendendo, mas, enfim, conhece um pouquinho mais, ou pelo menos alguns aspectos da política. Mas aí eu uni aquilo ali e comecei a pesquisar na profissão. Então eu entrava nos sites das faculdades e via qual que era a grade curricular daqueles cursos, pesquisava, né, no próprio site das faculdades, algumas eu me recordo vagamente, mas que tinha, né, para onde que os economistas ou que, enfim, qualquer outro curso as pessoas iam, né, o que se fazia, alguém que se formava ali. E aí eu achei, isso aqui parece interessante, talvez tenha a ver comigo, talvez eu me veja fazendo isso. E aí comecei a formar esse propósito. E aí tem sempre, né, as pessoas que vêm com os estereótipos das profissões. E aí eu tinha um pouco em mente a coisa de trabalhar em banco, em mercado financeiro, e algumas pessoas falavam, não vai fazer economia não, economista não sabe fazer conta, economista perde vaga para engenheiro, mercado financeiro as pessoas que são engenheiras, vou fazer engenharia. E aí eu fiquei ali naquele limbo, né, de tipo, ai meu Deus, faço um, faço outro. Acabou que no final do terceiro ano, para as faculdades públicas, eu prestei todas para engenharia de produção, que era uma engenharia um pouco menos, né, técnica de tipo obra ou fábrica, né? Era uma coisa que tinha um pouco mais de versatilidade. Aí eu falei, acho que eu vou aqui, porque aí dá para ir por um caminho ou por outro. Acabou que eu não passei logo de cara, né? E aí eu continuei estudando, né? Tipo, minha mãe pagou um cursinho super baratinho, fiquei ali estudando, continuei estudando, tentando, né? Tipo, a última chance, porque não dava mais depois daquele ano, se eu não passasse, era tipo, vai trabalhar, porque não tem mais como ficar só estudando. E aí foi aquela tensão, né? Porque acho que é a realidade da maior parte dos jovens, até só estudar depois de terminar o terceiro ano foi um privilégio, porque não é todo mundo que pode fazer isso. Então foi tipo assim, ai meu Deus, que tenso, que complicado. E aí ficou aquilo ali, também tinha um pouco do tipo, a história não era alguma coisa que eu simpatizava muito, e aí eu tinha aquela assim, se eu voltar para engenharia, para economia. Aí eu ficava um pouco nessa dúvida. Mas aí eu falei, cara, quer saber? Tipo, é isso que eu quero, é isso que me afiniza. Continuei pesquisando, falei, agora eu mudei de vez, vou voltar para economia, que era o que eu tinha pensado inicialmente. Quando eu prestar novamente, vai ser para lá. E aí acabou que no meio do ano, uma amiga comentou comigo: Giovana, tipo, presta vestibular, você pode se inscrever pelo Enem para algumas faculdades particulares com essa nota do Enem do ano passado e escreve no meio do ano. E aí eu me inscrevi para economia. E aí eu fui chamada para economia para o segundo semestre no IBMEC. E aí, ao mesmo tempo, assim, eu já comecei nas primeiras semanas de aula, eu fui chamada na reclassificação da engenharia de produção. E aí eu comecei ao mesmo tempo ali fazer as duas coisas, foi uma loucura, isso aí eu conto um pouquinho mais pra frente.
Mas, enfim, só acho que acabei falando pra caramba, mas deu pra entender um pouco que, tipo, é zero trivial, não é uma coisa do que, tipo, não, olha, eu acordei desse dia, é isso que eu vou fazer, né? Envolve muita pesquisa e envolve conversar com as pessoas, envolve também filtrar as informações que chegam na gente, né? Porque chega um monte de coisa são falácias, e aí é um desafio para o jovem, né, de 17, 18 anos, conseguir filtrar o que serve, o que não serve e escolher que caminho seguir. Não, e é muito interessante toda a história que você está contando, ela também se reflete na cabeça de muita gente que está nesse momento, está pensando, e quando as histórias que vêm passa por uma espécie de é o mesmo filtro do Instagram, no sentido de que as histórias que vêm são as histórias que dão certo, são as histórias que é muito fácil. Então, do nada vem você tá procurando, aí vem uma menina que fala que ela sempre quis fazer aquilo desde os 5 anos de idade, deu tudo certo e tudo maravilhoso. E aí você se sente horrível, que você não sabe nem o que que é, você não sabe nada das coisas assim que, olha, eu tive ideia disso aqui, mas o resto é tão diferente do que a gente está acostumado. Então, inclusive, acho que também no meu caso, quando eu fiz economia, quando eu decidi fazer economia, eu acho que tem uma história parecida no sentido de ninguém da minha família fez economia, tinha nada próximo de economia, então quando você vai tentar fazer alguma coisa tão distante da sua realidade, né, as pessoas ficam com uma cara de paisagem, ou então esses estereótipos de que ou você ganha dinheiro ou você ganha muito dinheiro, porque, nossa, economia, e assim, estamos aí para provar que não é assim. Não, e assim, acho que a sua história ela é muito boa para isso. Exato, e assim, você não tem em casa alguém que teve aquele rumo, você tem mais certa dificuldade em encontrar pessoas para te aconselhar, né? É, não só em casa, eu acho que além do convívio, né, para quem mora com o pai, ou com a mãe, ou com os dois, ou com o tio, ou com a avó, talvez essa pessoa não saiba, mas às vezes alguém, né, alguns colegas tinham no círculo social ali pessoas que tinham, né, um amigo dos pais que tinham Uhum. cursado, ou um primo distante, e podia aconselhar e falar, olha, tem essas várias opções vastas do que você pode fazer. E pra gente, né, como você está falando que para você foi uma coisa parecida comigo, não era bem assim, era uma coisa assim, de, tipo, deixa eu olhar aqui no Google, deixa eu olhar aqui no site das faculdades o que pode fazer. E aí também é aquilo, né? São informações picadinhas e você meio que pensando naquelas borbulhas de, meu Deus, mas vai ser pro resto da vida. Mas enfim, a notícia boa é que os rumos a partir daí podem ser bem diferentes, né? Então, e aí, bom, inclusive eu vou deixar na descrição do vídeo aquele trabalho que o pessoal da PUC-Rio, junto com então, várias pesquisadores fizeram sobre economia, tá? Aquelas descrições muito boas para quem tiver interesse especificamente de economia. Então, ali eles vão passando pelas grandes áreas, eles explicam um pouco o que, que é, alguns nomes que a gente até ouve falar em algum lugar, então, o que, que é macroeconomia, o que, que é microeconomia, o que, que seria econometria, o que, que seria pesquisa aplicada e coisas do tipo. Eu acho que esse material é muito legal, então a gente vai deixar também aqui que material bom a gente tem que divulgar. É isso aí. Agora, Giovana, economista. Para você hoje, o que você acha que é economia? Chegamos lá, gente, até esqueci da Freestyle. pergunta. Exato, chegamos até a pergunta, eu falei tanto no anterior que demorou a chegar e esqueci de falar. Eu acho que assim, definir coisas é muito complexo, né? É muito difícil, porque é um campo tão vasto e, tipo, é uma grande responsabilidade você falar, porque às vezes você acaba limitando, enquadrando ali numa coisa que pode ser imprecisa ou não contemplar tudo que existe na economia. Então, assim, eu não consigo dar muito uma resposta fechada, mas eu acho que a economia, a ciência econômica, ela te oferece ferramentas para analisar prós e contras de tomadas de decisões. Então,
uma resposta bem de economista, né? O economista tem fama, né? De tipo, tudo que você pergunta para ele, ele vai te responder. Depende. E essa minha resposta é um pouco nisso, mas eu acho que tipo, né, a definição clássica de alocar recursos escassos, é claro que faz sentido, né? Mas às vezes é uma definição muito abstrata e não que a minha não seja abstrata, mas acho que sim, você aprende vários ferramentais, né? Você aprende várias teorias e várias ferramentas para você conseguir pegar um problema, e aí isso vai desde um problema de tipo onde colocar policiamento, onde como selecionar alunos para entrar numa escola, de como criar uma regra ou como aplicar uma regra de política social, a taxa de juros, enfim, mexer em componentes monetários aí. Então, em vários campos você tem ferramentas para olhar os prós e os contras, que, enfim, quase nada a gente tem melhoras de Pareto, né? Que é um termo bem econômico, né? De que tipo, você só ganha melhora de Pareto. A maioria das coisas você tem ganho e tem perda, então eu acho que te dá, acho que a economia te dá esse ferramental para você conseguir olhar para esses dois lados e, enfim, tomar uma decisão um pouco mais informada. Então, eu não consigo definir economia, mas eu acho que eu consigo falar sobre o que eu acho que ela traz. Concordo. E olha que para economista concordar é muito difícil, hein? É uma coisa assim complicadíssima. Mas e aí, assim, eu acho que uma coisa interessante é pensar no próprio estereótipo que colocam, né? Então, se você não tem contato com ninguém que cursou economia, os economistas, as pessoas que você vê falando, são pessoas sobre o mercado. Então, vai ser um economista do jornal que vai falar sobre inflação, vai falar sobre o PIB, vai falar, e assim, a parcela das pessoas de economia que trabalham com isso é muito pequena, perto do total de economistas. Então, quando você está falando das pessoas que trabalham com, por exemplo, segurança pública, com saúde, com educação, então tudo isso envolve recurso, envolve restrição, que o dinheiro é curto para todo mundo, ou então o tempo ele também é curto, você quer fazer isso agora, mas tem uma fila, então não é só a fila da vacina, mas a gente tem fila para tudo. E aí, como que você ordena? São escolhas sociais que eu acho que é super interessante, não é exclusivo da economia, mas acho que é uma das coisas que as pessoas que estudam economia tentam contribuir de alguma maneira. E, inclusive, acho que um outro ponto super interessante para falar é sobre o ProUni e como que o ProUni, de certa maneira, te ajudou. Ou então, se você pudesse falar, por exemplo, você comentou que foi uma amiga sua que deu essa deixa, né? Falou, olha, tá tendo e tal. Então, o que que você acha do ProUni? Assim, foi fácil de você entender como é que funcionava? Não, muito bom você falar, porque inclusive é uma política, né, pública de uma política social, educacional e social, né, também. Então, eu não conhecia até ouvir essa amiga, foi assim, eu ouvi nos dias finais, acho que tinha mais 1 ou 2 dias para inscrição, e eu acho que talvez hoje, eu não sei, posso estar enganada, né? A gente às vezes acha que as coisas melhoraram, mas não, nem sempre. Mas eu acho que hoje o acesso à internet está um pouco mais fácil do que na minha época, né? Isso não tem muito tempo, mas na minha época de vestibular, que foi 10 anos atrás, um pouco mais que isso. A gente começa a revelar a idade. Giovana, ainda não tomamos vacina, então tá certo, tá tudo Exato, tranquilo. jovem. Mas assim, a internet ainda não era tão difundida, não tinha essa coisa de internet no celular, né? Apesar de muita gente ainda ter acesso limitado, mas você tem um celular, às vezes mesmo com chip pré-pago você consegue acessar, nem que seja um WhatsApp, nem que seja uma rede social, e que muitas coisas são divulgadas nas redes sociais. Na minha época era meio assim, tipo, eu não tinha internet banda larga, era a internet de escada que eu entrava fim de semana e aquela limitação, ou então na casa de algum colega que tinha, ou na própria escola. E aí era aquele tempo limitado para procurar, então nem sempre a gente tinha essa coisa divulgada também, né? E aí
por sorte, essa amiga conhecia e me falou, olha, tem no meio do ano você pode se inscrever pro Enem, pro Enem não, desculpa, pro ProUni, né, com a sua nota do Enem. E o SISU, eu acho que naquela época não tinha chamada no meio do ano, eu não tenho certeza agora, não consigo falar com precisão. Mas você usava, você entrava lá na plataforma e falava, olha, eu quero concorrer para o curso tal da universidade tal com a minha nota do Enem. Eu não vou lembrar tantos detalhes, porque, enfim, né, as coisas passam e a gente perde um pouco essa sensibilidade de como foi. Mas, assim, eu encontrei as informações lá no site, eu entrei, entendi. No meu caso, era uma bolsa de estudo integral, não era parcial, né? O ProUni tem a modalidade de 50% e de 100%, a minha modalidade era de 100%. E aí eu entendi ali as regras de que eu tinha que me inscrever, passaria e teria uma limitação. Eu acho que isso ficou um pouco mais claro depois que entra para a instituição, de que, assim, uma vez você recebendo a bolsa do ProUni e cursando ali com essa bolsa, você tinha uma tolerância de reprovação. Então, você só poderia, acho que talvez no máximo, ser reprovada em uma matéria por semestre, e se extrapolasse aquele limite, você sofria o risco de perder a bolsa de estudos, né? Então, assim, foi um pouco tenso durante o processo, né? Porque a faculdade era super cara, uma faculdade de elite, assim, para quem não conhece, não é do Rio de Janeiro, o IBMEC é uma faculdade, uma das faculdades tanto de excelência educacional, mas também de elite, que o custo para você manter era, assim, impossível, era inviável, assim, não tinha como dar um jeito da minha família pagar. Então, era assim, todo semestre, toda prova, toda matéria, era aquela responsabilidade de manter essa bolsa e conseguir cursar. E ainda mais que, como eu falei, né, eu passei para 2 faculdades e aí eu acabei desistindo da engenharia, que era uma faculdade numa universidade pública, e aí era aquilo, né? Tipo, eu desisti de um negócio que é gratuito, sem risco, né? Claro que tem a Uhum. responsabilidade de você se formar em um determinado período, mas não tem essa coisa, tipo, se eu reprovasse, eu teria ainda a segurança de que eu continuaria matriculada sem perder a bolsa, né? Porque era 100%, né, financiado publicamente. Então, assim, em termos de traz um peso, uma responsabilidade grande, mas em termos de informação, eu acho que eu consegui encontrar o que eu precisava saber para cursar aquilo ali e tinha uma clareza, né? Então, semestralmente a gente tem que manter, porque o ProUni ele é voltado para estudantes de escola pública que cursaram todo o ensino médio, pelo menos, eu acredito, não sei se o fundamental também, mas pelo menos todo o ensino médio em um colégio público. E tinha que ter tinha uma tolerância de uma renda per capita de até meio salário mínimo. A época eram essas as regras de elegibilidade. Então, Uhum. todo semestre você tinha que provar que, né, levar os comprovantes de que aquela condicionalidade, né, aquela regra de elegibilidade, na verdade, ela se mantinha. Então, tinha essa coisa de estar sempre em dia com as suas informações na faculdade. Mas, assim, conseguir encontrar as informações, o desafio era se manter ali numa faculdade complicada, difícil, né? E super desafiadora, mas, enfim, que traz muitas recompensas, né? Ótimo. Não, então, eu tentei fazer um vídeo do Enem, que inclusive relaciona com o ProUni a importância do Enem para outros meios. Quando a gente pensa hoje em dia, foco muito no SISU, mas o ProUni, então, ano passado, ele atendeu 168 mil vagas, que então, a gente está falando de um contingente muito grande de estudantes com bolsas parciais e integrais. E aí eu também vou deixar no link o link oficial do Ministério da Saúde sobre o ProUni. Está muito bem explicadinho hoje em dia. Então, eles melhoraram bastante na forma de passar. Então, Educação. Ministério da Educação, olha aí, quase pareceu um typo. E, e aí, continuando então, ainda no mundo universitário, o seu perrengue chique, aquela coisa de universitário que assim é maravilhoso que você não tenha que passar de novo, né? É uma coisa assim que bom que já foi. Vou só adicionar a sua fala sobre o Enem, que além do. Assim, tem a coisa do ProUni, tem o SISU, tem o FIES.
E mesma coisa do SISU, acho que foi uma coisa bem bacana de, tipo, você conseguir prestar para mais de um lugar, né? Eu, que sou do Rio de Janeiro, isso é uma coisa que não estava tanto na minha realidade, apesar de algumas pessoas terem migrado para fazer universidade, mas não é um negócio que, assim, é a sua única opção, mas tem localidades que você não tem nenhuma universidade. Então, nem pública e às vezes nem particular. Então, as pessoas precisavam se deslocar para prestar vestibular. Então, tem toda uma facilitação logística aí. Enfim, são ganhos que, né, enfim, a gente pode sempre ir aperfeiçoando várias coisas que estão aí no caminho, mas acho que para muita gente foi super importante essa mudança que eu peguei o ano de transição, né, do Enem ser o vestibular. Prestei alguns separado, mas o Enem já tinha começado a ser. Mas enfim, meu perrengue chique. Olha, como eu falei, né? A minha vida da universidade, ela foi um pouco tensa, porque eu estava assim, sempre muito focada em não perder aquela bolsa, em estudar e aprender e não perder a bolsa. Então, assim, eu não tinha muitas distrações ali, assim, não tinha muito das festividades. É, e em termos assim, de matérias eletivas, eu tive poucas matérias eletivas. O quadro, na época, né, a grade curricular do IMEC, ela era bastante preenchida com matérias obrigatórias. Então, também, uma matéria que você pegou e era num outro departamento, como na universidade não tem tanto isso, né? Tipo, pegar um outro departamento, um negócio nada a ver, que você não se afiliza depois. Mas o meu perrengue foi mais assim, que durante a faculdade aconteceu e que foi o ó. Acho que foram duas coisas. Uma que eu já mencionei, de ter começado duas faculdades juntas, e duas faculdades super complicadas, e duas faculdades que, a priori, né, em tese, elas eram para ser cursadas em regime de tempo integral. E aí eu morava na zona norte do Rio de Janeiro. Aí eu pegava, tipo, ônibus e barca para ir para Niterói. E aí as aulas em Niterói, né, no campus da UF, não era um campus só, são vários campos distribuídos em Niterói. Quem conhece o Rio de Janeiro e Niterói pode ter alguma ideia, tem uma coisa aqui, outra coisa ali, outra coisa lá, nem tudo dá para você ir a pé, então era uma loucura, porque cada dia, cada matéria era num campus, às vezes no mesmo dia uma matéria era num campus e outra no outro. E aí terminava a aula da UF, era barca de volta para o Rio, ia para o centro do Rio de Janeiro, onde ficava o BMEC, a unidade do BMEC que eu estudava. E aí começava a estudar ali, saía de noite, pegava o busão de novo de volta, fazia a viagem até a zona norte do Rio. Era um caos, assim, me deixava muito cansada e pouco tempo disponível para de fato estudar e me dedicar às matérias e me dedicar a aprender, entender. E aí acabei decidindo ali, conversei com a minha mãe, falei, olha, tipo, eu tô realmente muito mais interessada pela economia, que eu encontrei muito mais afinidade nas matérias que eu já estava cursando relacionadas à economia, vou desistir. E aí veio mais uma nova chuva de tipo, ai, mas você vai largar a pública para uma particular? Enfim, aquelas opiniões não solicitadas por pessoas que não vão fazer nada para te ajudar, mas que queriam opinar sobre a sua vida. E aí, enfim, minha mãe super me apoiou. Ela falou: não, Giovana, se você está gostando, você tem que fazer o que você está gostando. E aí eu desisti da UF, desisti da engenharia e fiquei na economia. Até agora eu não me arrependi. Então, acho que escolhi a coisa certa. Eu não tenho contrafactual, não dá para fazer uma avaliação de impacto, como alguns economistas adoram falar. Mas eu acho que, enfim, a sensação é de que tomei o rumo certo. E o outro perrengue chique que eu vou contar, que não tem a ver com a faculdade, mas que foi um momento, assim, durante a faculdade. 2013, né, manifestações, grandes manifestações, as jornadas de junho de 2013, rolavam ali no centro do Rio de Janeiro. Elas começavam no lugar onde eu estagiava, que era na Candelária, e elas terminavam onde eu estudava, que era na Cinelândia. E aí, um belo dia, eu tinha uma eletiva, né? Nessa época eu já estava, assim, boa parte do curso, acho que era de manhã, e aí eu ia para o estágio de tarde, e eu tinha algumas eletivas à noite. Aí
Eu voltei para a faculdade, sabia que tinha manifestação marcada, mas não dá para perder a aula, vamos lá, temos que estudar. Ainda mais que era uma matéria que era uma vez na semana, então era tipo de 6 e pouco até as 10 da noite, né? Era tudo concentrado num dia, não, é ruim perder a aula. Aí fui para minha aula. Aí começamos a ter a matéria e tal, o professor chegou, começou a falar, não sei o quê. Daqui a pouco, barulho de bomba, barulho de bomba, barulho de bomba. Aí, tipo, aula para, vamos para a janela e olha bomba, olha gás lacrimogêneo, olha correria, olha carro de polícia. Meu Deus, a gente continua a aula, não continua a aula, vai embora, mas não vai embora. Aquele caos, ninguém mais conseguia prestar atenção na aula, ninguém mais conseguia fazer nada. Ficou aquele burburinho ali na faculdade, né, na aula, né, na classe. E aí a professora decidiu, não, vamos todos embora e vamos embora juntos. E aí descemos, fomos embora, fomos andando até o metrô. Os alunos e a professora, né? Quer dizer, alguns alunos foram embora por outro caminho, mas uma parte dos alunos precisava pegar metrô, eu era uma delas. E aí, vamos lá, nós e a professora. Aí a gente chega na estação de metrô da Cidelândia, estava fechada por conta da manifestação. Ai, meu Deus, vamos andar. Aí passa um camburão da polícia, um carro, né? Para quem é do Rio, aquele carro do BOP gigantesco, aquele camburão, caveirão, né? Como é conhecido. E, tipo, ai, meu Deus, vão soltar bomba, vai ser um caos aqui. Enfim, fomos andando até a Carioca, até chegar no metrô, aquela adrenalina, conseguimos chegar, embarcamos, fomos para casa. Deu tudo certo no final, ou não tão certo, né? Quem vai dizer? Mas foram esses meus perrengues chiques, assim, um pouco mais nerd, assim, de começar a faculdade juntos e outro de tipo, meu Deus, caos na cidade, como vou embora para casa depois disso tudo. 2013, ano conturbado. Meu Deus do céu. Ainda bem que as grandes manifestações aqui, então, estudando em São Paulo, as manifestações estavam na Paulista. E a Paulista é muito longe. Então, era uma coisa que a gente só parecia mais vendo na televisão do que, de fato, para quem não ia na manifestação, era uma coisa que acontecia lá, mas não afetava especificamente ali. Agora, quem pegava muito metrô, aí sim, né? Aí no meio do caminho, o negócio era outra história. E assim, então, beleza, né? É trivial também para eu, como você falou, né? Peregrinei já por aí e eu já saí, eu já peguei metrô em São Paulo, fiz transferência na Consolação Paulista no meio de uma manifestação também. E tacaram um gás, né, uma bomba de gás dentro da estação do metrô. Então foi assim o caos, assim, eu passando naquele túnel gigantesco daquela transferência e aí, conforme eu ia chegando na Estação Paulista, ficava pior, e tipo, tapando o rosto, tentando prender a respiração, até entrar no metrô para ir embora. Foi tipo, meu Deus, socorro. É uma aventura, assim, você tá no meio, quando, estando ou não estando na manifestação, né? Quando começam esses confrontos, fica bem desafiador circular na cidade. Não, e para pelo menos a gente encorajar um pouco as pessoas que estão vendo, né? Então, uma coisa um pouco melhor, assim, o que você definitivamente faria de novo nesse meio aí? Eu acho que dei uma impressão bastante desesperadora, né? Falei, difícil, falei que, tipo, você sai no meio da manifestação, parece que só tem um lado ruim. Ah, Lucas, é assim, eu acho que eu faria basicamente tudo que eu fiz em termos acadêmicos e profissionais novamente, sabe? Acho que os desafios que surgiram são desafios naturais, são desafios intelectuais que se apresentam na faculdade, independente de onde você esteja estudando. Assim, é uma nova forma, é uma nova proposta de como você está se educando, né? Acho que muda bastante a lógica quando você sai da escola, da educação básica, né? Para a educação superior. Eu acho que você assume muito mais protagonismo, muito mais responsabilidade também. E aí o que acaba acontecendo é que, tipo, você. As escolhas, né? Que você tem um monte de opção,
E as escolhas são difíceis ali, mas você, tipo, não tem ninguém para te dizer, faça assim, faça assado, né? Claro que você pode se aconselhar, mas tem muito uma coisa de, tipo, você sozinha pensar. Então, é um jeito diferente e desafiador, mas é muito gratificante também, assim, porque você escolheu aquilo ali e, assim, claro que tem gente que chega na faculdade e vê, não é bem isso, não gostei daquilo que eu tô fazendo, e tem pessoas que trocam de curso e é natural e tudo mais, mas assim, uma vez que você se encontrando no que você gosta de fazer, é gratificante, porque você está aprendendo um negócio que você vê utilidade, que você consegue imaginar como você vai aplicar. Não é tudo que você vai falar assim, tem algumas coisas que você ainda não vai ter afinidade na faculdade, a gente não sempre estuda só o que a gente gosta, a gente sempre estuda alguma coisinha que não tem tanto interesse. Mas em termos gerais, assim, tipo, coisas que eu fiz empresa júnior, eu achei uma experiência super legal, acho que é uma experiência que no início da faculdade que não dá ainda para você assumir a responsabilidade de um estágio, tanto porque você não tem tanta coisa que o empregador busca, né, no estagiário, como também você não consegue se dedicar tanto, porque você tem muitas coisas para cumprir ainda na universidade. É uma oportunidade para você fazer esse meio do caminho, né? Que a carga horária é reduzida e você tem ali vários jovens que estão, né, decidindo, né, estão numa mini empresa, fazendo escolhas, tentando alinhar as visões diferentes e com um propósito específico, que é desenhar enfim, pela natureza da empresa júnior, né? Cada uma tem um tipo de coisa. Então, acho que é uma experiência muito legal. Eu fui monitora de várias matérias, que também foi uma experiência super legal, de, tipo, compartilhar conhecimento, de, tipo, manter exercitando por mais semestres aquilo que eu tinha aprendido, então você não dá assim, daquela sensação de que deu um apagão. Então isso foi muito legal. Estágio, assim, eu fiz estágio e também foi uma experiência muito boa de conhecer pessoas, de conhecer trajetórias, de conhecer um mercado específico. E mesma coisa do estudar constantemente, né? Assim, é desafiador, mas também você sente que o conhecimento vai sendo mais solidificado, né? Às vezes a gente tem uma lógica um pouco mais de estudar para a prova na escola, né? Que não é o ideal, mas muitas vezes é a lógica com que se funciona. E aí você, tipo, sente que o conhecimento não fica, né? Ele meio que foge, ele te escapa. Você aprende não, você decora, faz a prova e depois você não lembra muito bem sobre aquilo ali. E aí o fato de você estar estudando constantemente, que é meio que o modo para que eu vejo que é para ter sucesso na universidade, isso vai te dando mais segurança de que você de fato está aprendendo e conseguindo. Agora, o que assim, eu repetiria isso, o que talvez eu fizesse um pouco a mais é estudar um pouco mais da história econômica. Assim, eu estudei, mas eu sinto que acho que ainda falta falta aprender muita coisa, assim, tá? A gente tem sempre coisas para aprender. E como antigamente não era uma afinidade tão grande da história, eu hoje sinto muita falta, assim, eu sinto que eu devia ter estudado mais história e conhecer melhor, não só a história econômica, mas a história geral, mas especialmente econômica. Eu acho que tem muita coisa que a gente usa e às vezes a gente não sabe de onde vem, né? A gente usa a ferramenta, você sabe manejar bem, porque foi uma coisa que foi se modernizando e se tornando habitual no campo, mas que você não sabe muito bem de onde veio. Então, acho que estudar a história econômica tem essa beleza de, tipo, em que momento surgiu essa inovação, por que que ela surgiu, né, para servir o quê? Tipo, olha só como aquilo aí que surgiu, né, que nem sempre se fala, Newton descobriu a gravidade quando a naçãzinha caiu e até hoje se estuda a gravidade para entender vários fenômenos celestes, terrestres, enfim. É um pouco isso, né, com uma ciência um pouco mais moderna, né, um pouco mais tem menos tempo, a ciência econômica de estudo, mas também tem muito essa natureza de que as coisas foram surgindo a partir dos problemas que se enfrentavam no mundo. É uma ciência social aplicada, então acho que conhecer isso é uma coisa que é um plano que eu tenho tentado colocar em prática, ler e estudar um pouco mais.
E aí acho que iniciação científica também, assim, que é uma coisa que quando eu soube que tinha, que eu fui procurar fazer, já tinha perdido um pouco o período, assim, de inscrição, e eu já estava chegando perto da época de fazer estágio, não fez tanto sentido. Mas acho que foi uma coisa, assim, eu fiz uma formação que ela era muito voltada para finanças, né, no IBMEC. Mercado de trabalho, uma área mais de finanças. E aí, eu não conheci tão bem a área acadêmica, então acho que a iniciação científica proporciona um pouco isso, e talvez eu tivesse feito. Mas as escolhas de matérias e tudo mais que eu fiz, acho que eu tive recompensas, boas experiências e recompensas, tanto intelectuais como profissionais, que foram interessantes e eu repetiria. É muito interessante, né, quando a gente pensa, por exemplo, em analisar a história. Então, até do ponto de vista da ciência, ela é sempre contada na lente de alguém. Então, a verdade, ela se põe a partir do óculos de quem está vendo, de algum grau, de alguma maneira. Então, quanto mais a gente entende quem construiu a lente, se, por exemplo, era um óculos escuro porque estava muito sol, então a ciência que se desenvolveu a partir daquele momento, ela pode tecer essa questão e ser, né, ter todas as coisas que por aí vão, né? E tem uma outra questão da gratificação que eu acho que é parecido com as pessoas que terminam maratona. Então você falou, então eu acho que as pessoas que vão te ouvir vão entender também e vão se sentir como vendo alguém correr na maratona. E quando a pessoa acaba a maratona, raramente você vai ver alguém que vai falar assim: eu nunca mais vou fazer isso daqui, acabou pra mim, parei. Porque é um negócio tão difícil e que exige tanto empenho que a pessoa tem que ter muito propósito para fazer aquilo. Então, quando uma pessoa acaba uma maratona, que, por exemplo, no seu caso foi todo esse conglomerado de ações ao longo de anos, aí você acaba e fala assim: pô, corri uma maratona, né? Então, eu acho que isso é um negócio muito maneiro. E, bom, para fechar, só para a galera ter uma ideia do que você faz hoje, assim, eu estou tentando imaginar o que a Giovana economista trabalha. Você trabalha fazendo o quê? Você trabalha com computador? Você trabalha no celular? Você trabalha escrevendo? Se você fosse caracterizar mais ou menos a sua rotina, o que você faz? Como você falaria? Acho que computador e celular são itens essenciais, né? Hoje, com remoto, assim, nesse período especificamente que a gente está trabalhando remotamente, celular é necessário para comunicação. A gente pede o contato com quem está do seu lado para trocar ideia, vira celular, WhatsApp, ligação e tudo mais. Eu trabalho computador basicamente o dia inteiro. Enfim, acho que no presencial seria um pouco diferente, mas né, tem bastante reunião, faço bastante reunião, mas eu já passei em vários lugares diferentes e fiz coisas um pouco diferentes, né? Eu vou tentar ser um pouco mais breve, mas contar como que eu cheguei aqui, né? Porque acho que as coisas se complementam, né? Vão se compondo. Eu comecei estagiando no mercado financeiro, né? Então, eu trabalhava num banco de investimento, olhava indicadores de atividade econômica, PIB, inflação, a coisa que geralmente alguém imagina quando fala de um economista, que é o que passa no Jornal Nacional. Então, olhava aquilo ali, achava super legal, achava divertido. Vi que vários colegas tinham mestrado, doutorado, e falei: olha, eu acho que talvez para eu ter sucesso aqui, que eu estou gostando, eu quero ficar aqui, mas para eu ter sucesso aqui, eu acho que eu vou ter que fazer um mestrado também. E aí, sim, fiz. E aí, quando eu cheguei no mestrado, eu vi uma diversidade de áreas de atuação muito maior, né? Eu comentei que na graduação ela tinha um foco muito mais de empresarial e financeiro. E aí eu descobri tipo uma grande gama de áreas de atuação da economia que eu não conhecia, não tinha tão claro ali, e que eu me apaixonei e acabei mudando de área totalmente, assim, né? Tipo, não foi linear, tipo, saí da faculdade, fiz isso, estou aqui. Uma trajetória muito clara e especificada, assim, te dou o caminho das pedras, não é assim. E aí fiquei naquela, assim, tipo, conheci o campo que você até mencionou, né, na guia de economia,
conheci a área do desenvolvimento econômico, a microeconomia aplicada. E aí eu falei assim, não, é isso aqui que eu gosto, é isso que eu quero fazer. E aí falei, não, tá bom, vou abrir mão do mercado financeiro, acho que não é isso aí, vou para essa área. E é muito assim, acho que a grande coisa que eu gosto de olhar é usar a economia para entender como que a gente pode desenhar políticas públicas que são melhores, né? Então, acho que talvez de maneira resumida é isso. Assim, eu escolhi ir para uma área parecida com isso, né? Então, vamos usar essas ferramentas aqui para fazer políticas públicas que sejam mais eficientes, que sejam mais efetivas, sejam mais eficazes e, de fato, ajudem a vida das pessoas. Acho que políticas sociais, políticas educacionais, políticas de saúde, que de fato resolvam problemas, né? Eu acho que às vezes a gente tem muito boas intenções, a gente tem pessoas com muito boas ideias, mas a gente precisa testar se essas ideias na prática elas funcionam. Então é um pouco isso que eu tento fazer com o meu trabalho. Então eu trabalho num lugar que busca promover a mobilidade social e através de estudos e pesquisas, né? Então a gente usa a pesquisa para fazer para tentar informar como que é a melhor forma de promover a mobilidade, né? Então, assim, para quem não conhece esse termo, né, mobilidade social, o que é? É um pouco tentar romper uma dependência geracional e mesmo ao longo da vida de uma pessoa, tipo, ter determinado a sua trajetória toda por onde você nasceu e por quem são seus pais. Então, assim, você buscar ferramentas de políticas públicas que façam com que alguém, independente de onde tenha nascido, consiga alcançar os seus potenciais, ter oportunidades bem distribuídas e você consiga se desenvolver. Não foi sempre com isso, mas eu acho que assim, as áreas meio que se permeiam, assim, tudo que eu já trabalhei com microaplicado e políticas públicas tem sempre por trás a ideia de promover o desenvolvimento, de promover desenvolvimento geral, né? Não só o PIB crescer, mas o PIB ser melhor distribuído, digamos assim, né? Para numa linguagem um pouco mais que passa no Jornal Nacional e as pessoas entendam. Então, assim, o que a gente faz? A gente estrutura projetos, a gente elabora indicadores, a gente estrutura visualizações de dados para que as pessoas, gestores públicos, possam ver e conhecer melhor as realidades locais e pensar a partir desses dados, eu posso fazer isso, eu quero resolver esse problema, tem esse indicador aqui que está muito ruim, tem tipo na minha cidade a taxa de analfabetismo está muito grande, então a gente precisa fazer alguma coisa para resolver esse problema. E aí a gente tentar dar o suporte para que esse gestor consiga fazer e qual que vai ser a forma, qual vai ser a política, quais vão ser as políticas. Eu acho que comunicar também, acho que tentar traduzir todas essas coisas, né? Acho que a gente tem esse desafio grande para quem passou um pouco na parte acadêmica, como é o nosso caso, de ter cursado mestrado. A gente acaba tendo muitos vícios, mesmo na graduação, mas acho que conforme a gente vai subindo a escalazinha de formação ali na universidade, a gente tem uma tendência grande de falar com os nossos pares, falar com as pessoas que estudam e entendem a mesma coisa que a gente. E a gente precisa comunicar para as pessoas leigas no assunto, né? Que elas não necessariamente são leigas em tudo, mas são leigas naquele assunto, mas precisam entender, né? É uma ciência social que afeta todo mundo, né? A gente estuda uma coisa que o objeto é a sociedade, tudo que se trata da sociedade trata de todo mundo. Então, acho que uma parte também importante é tentar sempre ter esse cuidado de quando a gente divulga trabalhos, a gente ter um linguajar que seja para comunicar. Mas acho que é isso, assim, o meu trabalho é coordenar, tocar esses projetos, acompanhar tudo que está rolando no lugar que eu trabalho, acompanhar prazos, revisar os trabalhos, né? Então, tipo, não é só falar, cadê o seu trabalho? É quando você me manda o seu trabalho,
nossos parceiros ou as pessoas internas, aí lê, pensa, tipo, faz várias reuniões para pensar nas ideias. Então, acho que é um pouco isso, assim, tipo, revisar, pensar, ler o que está rolando, né? Então, a gente pega vários lugares que estão publicando novas avaliações, novas coisas, novas ideias inovadoras de políticas, testando, e a gente, isso aqui a gente pode fazer também, isso aqui a gente poderia conversar, isso aqui acho que é importante. Enfim, acho que é meio que assim, ter uma visão geral para poder conseguir ter ideias e conseguir também orientar as coisas que a gente está tocando a terem um contorno mais claro e chegar no final das contas no grande propósito de desenvolver socialmente o nosso país. Sensacional. e, e se você entrasse por. Agora não dá para entrar, né? Mas vamos colocar num contexto onde você já pode entrar, mas você do nada entra numa sala do ensino médio e te dá uma palavra. Fala aí, Giovana, fala para esses jovens aí o segredo da vida. Fala para eles o que você gostaria de falar. O microfone é seu. O que você falaria? Segredo da vida, até eu descobri. Então, assim, eu não posso contar para ninguém, é um negócio que eu não sei. Brincadeiras à parte, assim, eu acho que acho que nas minhas falas, contando um pouco sobre a minha experiência, tem um pouco ali embutida a minha dificuldade de aconselhar, porque acho que muitas coisas, né, não existe verdade absoluta, não existe um caminho que é verdadeiro e que é ideal para todo mundo, né? Acho que cada um meio que vai se descobrindo e entendendo o que funciona. O que me levou à economia talvez tenha sido uma coisa diferente do que te levou à economia, do que levou a outros colegas nossos. E a partir da economia. E o nome do canal é Cada Macaco no Seu Galho, justamente porque não existe um galho ótimo para todo mundo. Exatamente. E aí, a partir de onde a gente está, né? Exatamente a lógica do canal. Né? A partir de onde a gente se encontrou, né? A gente se encontrou em um emprego de cada um, e aí eu já estou num outro lugar fazendo uma coisa um pouco diferente. Então, assim, a gente vai. As histórias são muito únicas, né? Então, quando a gente dá conselho, parece meio que generaliza uma experiência, e eu detesto essa coisa de generalizar. Mas eu acho que talvez se eu tivesse um conselho para dar, eu acho que seria de as pessoas buscarem se conhecer e descobrir os seus interesses, né? Como eu contei, para mim foi um pouco o que funcionou a entrar nesse mundo. Tipo, eu ir lá pesquisando, isso aqui parece um negócio que eu acho legal, isso aqui não acho tão legal, acho que não vai ser mais muito a minha praia. E aí tentar descobrir suas afinidades e talentos, né? Às vezes você fala, eu acho isso muito legal, mas eu não tenho tanta aptidão para aquilo. Tem muita coisa que depende de treino, mas tem coisa que depende também de um pouco de uma habilidade inata ali para você desenvolver a partir dali, né? Você não dá para dizer que é tudo nasceu, né? Que você nasceu com um dom e você tem que desenvolver, não é isso que eu quero dizer, mas você também tem algumas coisas, né? Sei lá, se eu fosse ser pintora, eu acho que, a não ser coisas muito abstratas, né? Sair rabiscando, eu talvez não teria tanto sucesso. Uma concepção de sucesso no sentido de tipo, estar fazendo o que eu gosto e conseguir um lugar no mundo para trabalhar com aquilo, porque não é um negócio que eu tenho habilidade e que eu tenho vontade de, assim, tipo, não tenho habilidade, mas eu ficaria aqui estudando, né? Não tenho tudo muito bem estruturado desde que eu nasci, mas conseguiria ficar estudando isso e treinando até conseguir fazer bem. Então, acho que é um pouco isso, você conhecer o que você acha legal e o que você teria disposição de estudar para poder se aperfeiçoar naquilo ali. E aí também isso está diretamente ligado a você não ser impulsivo, né? Você não, tipo assim, não, isso aqui, faço isso aqui. Aí daqui a pouco, não, isso aqui não. Aí você desiste e vai para ali sem conhecer, né? Acho que tá tudo bem desistir, mas desde que você consiga, tipo, de fato avaliar que aquilo ali não é exatamente, se você foi, se aprofundou, entendeu e aí assim, não, realmente não é para mim, vou para outro campo. Então, acho que é isso, se conhecer e buscar, levar tempo, refletir, pensar, pesquisar,
na hora que você vai desenvolver essas coisas. Eu acho que seria talvez esse o meu conselho. Pesquisem, se conheçam e não tenham medo também de tentar e falhar, né? Acho que eu dei alguns exemplos mesmo, mas acho que isso é verdade para todo mundo. Né? Algumas coisas a gente tenta e fala, não, não é minha praia, né? Desisti de uma faculdade, eu desisti do mercado financeiro, porque se a gente vai se redescobrindo, né? A gente tem uma afinidade aqui agora, daqui a pouco a gente tem uma outra afinidade. Então é sempre estar se conhecendo e pesquisando para saber se você está no caminho certo. E, enfim, o mundo está aí. Giovanni, espero que as pessoas que estejam vendo tenham o mesmo prazer que eu tive. Então, eu posso falar que eu já tive o prazer de trabalhar com a Giovanna, então sorte a minha. E bom trabalho para você aí. Nos créditos, eu vou deixar a indicação sua do melhor meme para passar, porque eu acho que é super importante. Então, Giovanna vai mandar o meme favorito e a gente termina os créditos assim. Oh, obrigado, o prazer foi meu, obrigada pelo convite, Lucas. O prazer também foi meu em ter trabalhado com você, uma pessoa super alta astral, super disposta a ajudar, as altas trocas no trabalho e na vida. Então, assim, parabéns pela sua iniciativa, pelo seu projeto e, enfim, torcendo para que só cresça e as pessoas ouçam e descubram se faz sentido ou se não faz sentido que a gente trocou de ideia aqui, mas que seja um elemento para pensar, né? Acho que pensar é sempre bom. Obrigada pelo convite e pelo papo. Tchau, tchau.